E eu, pessoas, eu queria inicialmente comentar que falaram que aquele agasalho meu tava virando marca registrada, aquele vermelho. Arrumei outro, lidem comigo. Enfim, vamos falar da segunda temporada de Ajin. Eu já falei da primeira temporada, tem vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, no card, por aí. Enquanto você está caçando o link, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E bora falar de Ajin. Cara, eu realmente achei que fosse ser ruim a segunda temporada. Por quê? A primeira temporada foi da hora. Eu já tinha conferido ela no mangá, eu citei isso no vídeo. E foi legal ver ela animada. Não amei a animação, porque ela é diferentona. Mas ela é boa pro movimento dos fantasmas. Eu vou chamar como o Kei chama, tá? Ele chama aqueles bichos de fantasma, mas tem múltiplos nomes aí. Chamar de fantasma. E aí os fantasmas movimentam super bem, graças à animação. Só que os personagens ficam meio bizarros. Mas eu achei que a segunda temporada não ia ser boa, porque ela é diferente do mangá. Pelo que eu pesquisei por aí. E normalmente quando isso acontece, às vezes dá bom, mas muitas vezes dá ruim. Mesmo que eu não saiba o que acontece nessa segunda parte no mangá, eu fiquei preocupada. E eu fiquei preocupada à toa. Basicamente, a gente vai ter, assim, equipes. O Kei, acabou que ele se ferrou, né? Ele conseguiu um lugar gostosinho lá pra se enfiar e se esconder, porque os humanos estão atrás dele, porque ele é um Ajin. Ele conseguiu um lugar gostosinho pra se enfiar, junto com uma senhorinha que basicamente adotou ele como neto. A vida tá uma alegria. Acharam ele saiu correndo. Ele saiu correndo com outro moleque que tinha achado ele. O moleque é irritante, mas enfim, mais um, né? E os dois fogem bonitinhos. Só que a gente tem o Sato. Pra quem não lembra dele, ele é o vilão aí da série. Ele é um Ajin também, não é humanos contra Ajins, na verdade é humanos e Ajins contra o Sato, porque o Sato, ele é loucão. Eu queria começar justamente falando mais dele. Literalmente parece, pelo pouco que mostraram pra gente, que ele obviamente é um cidadão ali japonês, mas parece que ou ele estava nos Estados Unidos, ou talvez ele inicialmente tenha vindo dos Estados Unidos, e depois indo ali pro Japão. A gente não sabe certo a história dele, mas ele esteve no exército americano, ele sabe técnicas de luta, e a gente vai descobrir no meio dessa trama que ele tá querendo caçar briga com o exército americano, não com o exército japonês, com o exército americano. Só que qual que é o BO? Pra chamar a atenção deles nesse ponto, ele precisa fazer com que fique claro que o exército japonês não é capaz de lidar com ele. Então, assim, aquele negócio, sabe? Eu realmente achei que ele era um loucão querendo direitos pros Ajins. Tipo, ele tava passando dos limites, mas ele tava passando dos limites por direitos. Então eu conseguia ver o lado do Sato. Não era a melhor coisa, porque ele tava ferindo inocente. Mas que escolha ele tinha? Entende? O governo não ia agir, a não ser que ele tivesse pressão popular. Pressão popular só ia vir com inocentes sendo feridos. Então, assim, eu entendi pro lado que ele foi. Só que esse negócio dele querer provocar o exército americano vira totalmente narrativa. Se você reassistir a Jin, sabendo que o Sato o tempo todo está querendo comprar briga com o exército americano, o olhar que você tem sobre ele é totalmente diferente. Porque, cara, ele simplesmente é outro nível de agressividade. Tudo aquilo que ele tá fazendo é pra... O objetivo dele não é conseguir alguma coisa, não é sair dali vivo. O objetivo dele é causar rebuliço. E aí você vai ficar voltando a sua mente e você vê esses momentos dele querendo causar rebuliço. Só pra isso. E o Kei demora um pouco, mas ele vai se tocar disso. Por quê? Simplesmente, nesse momento, a gente tem Kei, o coleguinha louco lá, fugindo. A gente tem a polícia atrás dele e atrás do Sato. E a gente tem o Sato causando caos. E aí, a hora que ele começa a causar o caos, ninguém liga. O pessoal abafa. Porque o governo fica falando que não vai ceder a terroristas. Olha, se for explodir metade da sua população, talvez fosse legal tentar negociar com os terroristas. Mas ele disse que não ia fazer isso. Beleza. Aí a gente chega no ponto em que o governo não tem escolha. Porque o Sato tirou do bolso uma lista com os 14 nomes e falou assim: vou matar todo mundo um por um. Teve uns momentos que ele não conseguiu achar umas pessoas. E ali não fica estranho pros personagens, mas fica estranho pra gente. Ali a gente percebe que tem algo muito errado. E o cara que ele tava conversando percebeu também que tinha algo muito errado. Eles falam assim: nossa, a gente não tá achando, tipo assim, vou chutar um número aleatório. Não estamos achando o nono na lista. E aí o mano falou: Sato, vamos pular e vamos pro décimo, porque o décimo a gente sabe onde tá. Aí o Sato ficou assim: não, a gente não pode pular nomes. É como um jogo, a gente tem que ir por ordem. E ele tá sempre jogando no videogame quando ele tem oportunidade. Então você fica assim, cara, a Alice fica assim, putz, ele tá levando pro lado de que é realmente um videogame. Ele tá indo de acordo com as fases. Ele tá brincando com isso, ele tá se divertindo. Ali fica óbvio pra gente. Só que aí o governo começa a ceder, porque esses nomes que estavam nessa lista eram uma galera importante. Quanto mais baixo o número, mais alta era a importância da pessoa. Então o primeiro era um cara importante, mas o 14º é o cara, entendeu? É um ministro. Então, assim, perigoso. Aí o governo começa, de repente, a ceder os terroristas, não é mesmo? Tudo que eles queriam era que fosse reconhecido que houve, sim, experimentos aos Ajins, que fosse garantida a cidadania. Parece simples. É um negócio de direitos básicos. Mas, bem...
Pense na sociedade que a gente tá hoje. O povo gosta de dar direitos básicos pras minorias? Não gosta, né? Então. E aí, infelizmente, o governo ficou enrolando até esse ponto, mas aí o governo fala: não, já que vocês vão matar nós, a gente dá os direitos pra vocês. E o Sato fica assim: tá bom, pá, e atira. E aí os caras ficam tipo: mas Sato, ele ia dar o que a gente queria. A gente não pode ficar brincando de guerra pra sempre. E o Sato disse: não, não, calma, calma, eu tô chegando no final. Não pode ganhar direitos. Direitos é algo que você conquista. Ali eu já fiquei assim: gente, não é possível que vocês não estão vendo isso. O cara é obviamente psicopata. A hora de virar pra trás e sair correndo é agora. Só que o Sato é muito forte. Então, pra fugir dele, você tem que pegar assim um momento que ele tá realmente muito distraído. Mas dá pra fugir dele. Realmente, o exército inteiro dele, que não era um exército, era um grupo, né? Mas já tinha percebido que ele era loucão. É hora de virar e sair correndo, gente. Pernas pra quem te quero. Eles ficaram ali ajudando ainda um tempo. Até eles realmente se tocarem que eles iam morrer se dependesse do Sato. E aí eles vazam até lá e eles ficam com ele. Aquilo é muito loucura, cara. O mano tá literalmente brincando e o pessoal percebeu e o pessoal ficou lá. Eles ficaram em negação do tipo, eu fiz tudo isso por uma brincadeira e não pra conseguir os meus direitos e meu espaço. Aquilo foi muito desconcertante. Muito desconcertante. Eu fiquei assim, gente, agora eu já não sei pra onde está indo. Que loucura. Aí você fica assim, ah, tinha o Kei, né? Nesse parte eu não tava nem prestando muita atenção no Kei, mas ele tava no meio dessa bagunça do Sato. Basicamente, o Kei decidiu que eles vão ter que parar o Sato. Primeiro que o cara que tá do lado dele não para de encher o saco sobre isso. E segundo, tipo assim, ele não vai conseguir ter uma vida tranquila, e ele quer ter uma vida tranquila enquanto o Sato existir. Porque o Sato vai continuar causando rebuliço e morte. Na verdade, a gente descobre que ele tinha um limite pra isso, sabe? Mas, enfim, ia dar ruim. E aí ele decide que ele vai sim parar o Sato e pra isso ele precisa de aliados. E aí o melhor aliado pra isso, pra ele, é literalmente o cara do governo que tá caçando ele. Pois é, ele consegue, ele entra no quarto de hospital do cara, ele só tá ajudando o governo porque a mulher dele tá internada e a conta é cara. Então ele só tá ali de cachorrinho do governo por causa disso. Ele entra no quarto da mulher, ameaça matar a mulher e aí ele consegue um acordo. E aí agora a gente tem, tipo assim, tem o governo, tá tentando resolver a bagunça dos adins. Tem esse cara do governo que não contou pro governo que ele tá de parceria com a Dito por motivos óbvios. Primeiro que ele já tem uma de estimação, que aquela menina tá rodando do lado dele. E aí agora tem mais dois. Ele tá com 3 adins na posse dele. Ele não vai falar isso pro governo, senão ferrou. Mas beleza. Aí, ou seja, eles têm 3 adins, um mano no governo e um grupinho de mercenários aí, uns mercenários pagos aí pra atacar o louco. A gente tem o grupo do Sato, que tá todo mundo assustado porque o Sato tá pagando louco, mas assim, o Sato é perigoso e muito inteligente. Então assim, tá todo mundo obedecendo. E aí a gente tem um governo que tá caçando o Kei, que tá com esse grupinho aqui, tá caçando o Sato. E é claro, se eles descobrirem que o cara que é do governo tá ajudando os adins, vai dar problema pro cara. Então assim, essa é a bagunça desse momento. A gente tem 3 grupos e a gente tem a zona. Mas, ainda assim, o anime não tava bagunçado, não tava excesso de informação. Eu estava interessado com o que tava acontecendo dentro do governo? Não muito. Mas a parte de onde tava o Kei e a parte de onde tava o Sato tava muito interessante. No meio disso, eles ainda acharam espaço pra colocar uma reflexão sobre o Kei. Porque esse fantasma que os adins conseguem summonar, basicamente, ele seria uma extensão de você. Então, o fantasma do Kei, de repente, ele fazia tudo o contrário do que o Kei pedia. Depois, ele obedecia o Kei quando o Kei disse que não ia mais dar ordens, ele passou a pedir e não mandar, começou a obedecer. De repente o fantasma dele resolve atacar ele. O fantasma dele tava tão estranho assim, por causa do próprio Kei. Então o Kei começa a dar uma reflexão interna, porque todo mundo fica agindo estranho com ele não é muito popular entre as pessoas, ele é muito grosso de se lidar realmente. Mas tipo assim, eu acho muito estranho porque é um adolescente, e aí tem um monte de adulto, e os adultos ficam, tipo, julgando o adolescente por se pôr em primeiro lugar. Cara, se você morrer, não tem como você ajudar. Ele era responsável por fazer estratégias, olhar estatísticas. E aí o povo achando ruim. Ah, foram ensinar ele a atirar e ele se saiu bem de primeira. O povo achando ruim. E eu fiquei assim, gente, vocês têm quantos anos? 5? Tipo, pelo amor de Deus. Vocês estão realmente birrando com um adolescente por besteira. E então, assim, complicado. Foi bem complicado esse negócio aí do Kei. Eu realmente achei que os adultos estavam exagerando. Mas isso pesou nele e fez com que ele refletisse. E isso vai acabar refletindo em como ele conversa com esse fantasma dele aí e controla ele. Então foi bom. Então, no meio dessa bagunça toda de Sato loucão, governo, o cara do governo, desespero, a gente ainda teve uma reflexão do Kei. Então o anime tava indo muito bem. Uma coisa que o anime vai encerrar, eu não vou falar o fim, obviamente, vai encerrar sem trabalhar, o que pra mim foi um pecado, é que ele encerra sem a gente saber quando que o Kei morreu pela primeira vez. Porque não foi no do caminhão, ele já tinha visto o fantasma antes. Se ele já viu o fantasma antes, significa que ele já tinha morrido antes. Porque você morre e não automaticamente você adquire aquele fantasma. Aquele fantasma pode ser summonado, tipo, anos depois que você descobriu que você é
a Jean. Ou seja, desde quando o Kay tem aquele fantasma? Quando foi a primeira vez que ele morreu? Será que é por isso que a mãe dele é tão estranha? O que tá acontecendo? Então a gente termina sem saber qual foi a primeira vez que o Kay morreu. Porque não foi na hora do caminhão, foi bem antes. Eu preciso de saber disso. Eu preciso muito saber disso. Talvez ele tenha morrido no útero, porque ele realmente tem um fantasma muito poderoso e muito denso. Preciso muito dessa informação. E ela só deve ter no mangá. Mas no geral, ver esse caos, essa guerra, essa loucura, foi bem interessante. E esse desenvolvimento da mentalidade dos personagens, deles, do que entendendo ele mesmo, da gente entendendo o que passava na cabeça do Sato, foi bem interessante de acompanhar. Então eu definitivamente recomendo você conferir a Jean. Foi bem da hora. Espero achar mais obras assim em breve. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye, bye!